Educação protetiva. Olá, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o que é a educação protetiva, não é? E como sempre, eu gosto de trazer para vocês, eu não gosto de trazer as coisas sem trazer a parte científica, né? Da onde que eu tiro, não é do nada, né? Então eu busco a literatura. E eu fiz o curso da Leiliane Rocha, do EZPAS, Educação Sexual e Prevenção ao Abuso Sexual na Infância e Adolescência. É um curso maravilhoso, completíssimo, e ela escreve um livro muito bem embasado, né? Então eu tenho aqui como falar sobre sexualidade com as crianças, né? Então às vezes a gente pensa, mas como exatamente eu vou falar com as crianças? Por quê? Porque a gente tem medo de sexualizá-las precocemente, medo de repente não estar sendo adequado nas fases, eu falo, não falo, qual é a idade correta para falar sobre isso, qual não é. E a gente esquece que a educação protetiva, ela não é falar sobre o sexo, não é? É muita coisa antes de a gente chegar nessa parte, que é mais para a adolescência, né? Então a criança, o que a gente trabalha com a criança? Primeiro ponto que eu trabalho com a criança, segredo. O abusador, ele tem esse processo de se aproveitar da criança através do segredo. Esse é um segredo só nosso, não conte para ninguém. Se você contar, sua mãe vai lhe bater, ninguém vai acreditar em você. Então o abusador, ele usa desse recurso com a criança. Então, quando a gente fala para a criança sobre segredo bom e segredo ruim, o que é um segredo bom? Só para vocês terem uma ideia do que é trabalhar a sexualidade da infância. O segredo bom é quando a gente pode contar ele depois. Ah, vamos fazer uma festa surpresa para o amiguinho, a gente vai comprar esse presente aqui para o papai, mas a gente não vai contar para ele porque a gente quer fazer surpresa, né? Ah, semana que vem vai ter uma festa, mas fulano não pode... Enfim, é um segredo que a gente fica ansioso para poder contar, para poder falar. Então é uma coisa que gera na gente um sentimento bom. Agora, o segredo ruim é aquele segredo que gera na gente um mal-estar. E a gente trabalha isso com a criança, ou seja, se você contar isso vai dar ruim, a pessoa não vai te acreditar em ti, vai te fazer mal. Então assim, a criança ela já começa aí a ser trabalhada nessa questão de segredo. Então, se um adulto vier pedir o segredo para ela, ela vai entender que isso é um segredo ruim e vai lá e vai contar para um adulto de referência. Ó, fulano me pediu um segredo. Então, ela vai estar mais preparada quando a gente já começa a trabalhar, por exemplo, esse tema, né? A gente trabalha aqui intimidade, privacidade, né? Os conceitos de intimidade, de privacidade, nomear as partes do próprio corpo, que a gente tem muita dificuldade. Ah, Fernanda, mas como é que você faz isso? Porque, né, às vezes eu tenho um mau jeito de falar, como é que a gente chama, como é que não chama. E aqui, por exemplo, a gente tem exatamente bem adequado à idade, um bonequinho, onde eles vão preenchendo os nomes do próprio corpo, tem a menina, o menino, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que é bem adequado à idade. Então, uma preocupação grande que os pais dizem, mas vai falar sobre sexualidade com meu filho, vai falar o quê? Vai mostrar camisinha para o meu filho de 4, 5 anos? Não, de jeito nenhum. Né? Que a gente vai trabalhar esses conceitos, né? De forma lúdica, pintando, desenhando, né? Uma outra técnica que eu uso é a bonequinha, o bonequinho semáforo, né? Que é o quê? O semáforo é o verde, eu posso tocar, o amarelo é para eu ter atenção e o vermelho eu não posso tocar. Então são áreas do meu corpo que a gente vai descobrindo com a criança, né? Onde é que é permitido, que é o toque bom, o toque ruim, onde eu me sinto desconfortável. E nesse bonequinho eu também trabalho com as crianças, porque às vezes a mãozinha pode ser um toque ruim para ela, né? Às vezes um cafuné na cabeça pode ser um toque ruim. Então aqui eu já vou trabalhando com a criança os sentimentos dela em relação ao toque, ao próprio corpo, e identificando também para ela as partes íntimas e privadas, né, onde essas de jeito nenhum ninguém pode tocar, a não ser um médico na presença da mãe para fazer um exame, para tratar, ou a própria mãe na hora de limpar, e que se sentir desconfortável,
eu posso levar para um adulto de confiança, mesmo sendo alguém conhecido. Porque, segundo os dados, infelizmente, a grande parte dos abusos, mais de 80%, infelizmente, são por pessoas conhecidas, pessoas de suposta confiança. Pai, padrasto, tio, irmão, avô, vizinho, melhor amigo do pai. Então, assim, que a pessoa confia tanto, e aí essa pessoa diz, seu pai não vai acreditar em você, seu pai é meu melhor amigo. Ah, você acha que seu pai vai acreditar? Eu sou seu avô, eu sou o pai do seu pai, eu sou o pai da sua mãe, ele não vai acreditar no que você está dizendo. Né? Então, é muito importante que a gente possa trabalhar com a criança, que independente de quem seja, ela possa trazer essa informação para a gente para tentar protegê-la. Né? E aí, também tem o desenho para pintar, para explicar melhor sobre a questão do semáforo do toque. Né? A questão do corpo, eu tenho aqui um livro, né? Bem lúdico, de acordo com a idade, bem interativo, onde ela vai abrindo as portinhas para ver o que tem dentro, o que está escrito. Então aqui a gente, né, fala aqui sobre o esqueleto, como é que é o nosso corpo por dentro, né, e por aí vai, os órgãos dos sentidos, o tato, o olfato, a visão. E aqui a gente vai percorrendo toda a parte do corpo, de tomada de consciência, cuidado com a saúde. Isso é educação, alimentação, como é que é a minha casa. Aqui a gente também já consegue identificar várias coisas, o funcionamento do cérebro. Então, tudo isso aqui é educação protetiva. Então, eu não preciso falar de sexualidade, de sexo, para poder fazer uma educação protetiva, muito pelo contrário. A gente vai instrumentalizar a criança através de técnicas adequadas à idade, a linguagem adequada à idade. Nesse livro mesmo aqui de Leiliane, tem uma parte aqui que é só perguntas e respostas. Como responder a criança determinadas perguntas que a gente fica meio, meu Deus, respondo ou não respondo, onde que a criança soube. Ah, mas aí se eu falar com meu filho sobre essas coisas, eu vou sexualizar, aí eu não respondo. E aí hoje a criança tem acesso à internet, ela tem acesso ao Google. Ah, mas eu tenho vários programas que ele só pode assistir conteúdo infantil, ok? Mas às vezes o amigo não tem. Por isso que os dados hoje, eu tenho recebido aqui no consultório crianças de 7, 8, 9 anos que já estão tendo acesso à pornografia. Então, se eu não ensino, se eu não educo, quem vai educar? O Google, a pornografia, o amigo que está tendo acesso e o pai nem sabe, ou porque não sabe, ou porque não tem conhecimento, ou porque, enfim, não importa os motivos, não consegue conversar. Então, é muito importante que a gente saiba como trabalhar com a criança, né? A gente trabalha aqui também com música, né? Então, assim, essa luvinha aqui, né? Ela trabalha as partes do corpo e ela trabalha também a rede de proteção, tá? Me permitam, vou cantar um pouquinho aqui para vocês verem, né? Tudo isso eu aprendi no curso, tá, gente? E a Leiliane que criou essa musiquinha, mas ela é maravilhosa e ajuda muito para vocês entenderem como a gente trabalha com a criança, né? Então, aqui. Várias partes do meu corpo tem, cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas delas ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nela qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. E se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu nunca estarei só. Então, assim, com essa musiquinha simples, né? Com a rede de proteção, a avó, a professora, o papai, a titia, ou seja, quem que pode me proteger dentro desse grupo, né? Preciso pensar. Meu corpinho, né? Quais são as partes do meu corpo? Tem partes que são as partes íntimas que ninguém pode. Em nenhum momento eu falei sobre sexo, em nenhum momento eu falei nada demais. É uma canção para as crianças e elas adoram, elas cantam, elas vibram.
Então, a educação protetiva, ela perpassa por todos esses processos. Então, tudo aquilo que às vezes a gente tem medo, né? A gente fica angustiado, preocupado, mas e como é que vai ser? O que essa criança... Gente, a gente precisa, quanto mais cedo a gente puder falar com as crianças, melhor. Porque os abusadores, eles estão nos jogos infantis, eles estão nas casas dos nossos amigos, eles estão nas escolas, eles estão em tudo quanto é lugar. Então, se a gente não educar a criança para que ela perceba e saiba se defender, a gente não vai conseguir protegê-las. Então, é muito importante que você fale sobre esse tema com seu filho de uma forma adequada. Ah, não sei por onde conversar, Fernanda. Compra o livro da Leliane. Não tô aqui fazendo propaganda dela, até porque, assim, não preciso, porque ela é maravilhosa, sabe? Mas, assim, não tem material melhor. Esse livro aqui te esclarece muitas coisas. Aqui ele fala sobre segredo bom, segredo ruim, toque bom, toque ruim, né? Algumas dinâmicas para você trabalhar com a criança até em casa, né? E aqui no consultório eu vou aprofundar mais esses temas dessa forma como eu tô te falando, através de música, através de desenho, através de brincadeira, através de saber nomear o corpo, conversar sobre essas questões. E é muito importante, porque aí o teu filho, a tua filha vai conseguir chegar para você e conversar sobre isso, né? Então, não tenha medo de buscar um profissional qualificado, não tenha medo de buscar informação, não tenha medo, quem quiser, né, também tá seguindo ali o Instagram da Leliane, pode seguir, porque tem muita informação, tem outras profissionais maravilhosas também, que é a Bruna Fordoado, que ela tem, depois eu posso colocar aqui embaixo o Instagram dela, que ela tem as musiquinhas, várias musiquinhas para as crianças que vocês podem tocar, para cantar com elas, né, para as crianças pequenininhas. Então, assim, tem a Sheili, que trabalha com essa parte da tecnologia, né, o quanto que as crianças, os adolescentes, eles estão expostos aos predadores, né, os abusadores, predadores dentro da internet. Então, tem muita informação por aí que a gente precisa buscar, a gente precisa se informar para ajudar as crianças. Então, nesse projeto que eu tenho aqui sobre a educação protetiva aqui no consultório, eu falo sobre o quê? Sobre todos esses temas. São 8 encontros, 3 encontros com a criança, depois eu chamo os pais junto com as crianças para a gente poder fazer uma dinâmica aqui bem bacana para trabalhar esses temas. E no último encontro eu dou um retorno, um feedback para os pais sobre o atendimento. Então é muito bacana, é muito importante você proteger teu filho. Tô aqui para o que você precisar.